E aí, turma, tudo bem com vocês? Vamos retomar aqui a nossa disciplina, vamos para a nossa aula de novo. Já estamos tratando de orbitais moleculares e ação, né? Nossa aula muito importante, geralmente os alunos têm dificuldade nesse peço que vocês prestem bastante atenção na aula, leiam os materiais indicados a vocês, certo? E tem dúvidas lá no fórum. Bom, gente? Então, pessoal, falando aqui dos orbitais atômicos, né? É, vocês sabem, né, a gente já viu isso, que um orbital é a região do átomo onde é a maior probabilidade de se encontrar o elétron, né? E a gente viu que existem basicamente quatro tipos de orbitais: o sp, o d e o f, né? A gente está tratando mais especificamente de orbitais s, p, porque são os orbitais que a gente vai utilizar mais na química orgânica, porque vai tratar mais com os elementos representativos, os elementos dos blocos S e P. Então, aqui a gente precisa, né, considerar, de acordo aqui com o princípio da incerteza de Heisenberg, né, que é impossível dizer onde o elétron está, apenas pode-se atribuir uma região onde ele provavelmente estará, né? Então, daí que vem esse conceito de orbital e esse conceito de probabilidade de encontrar um elétron, né? Então, existe um cálculo matemático e estatístico que determina qual a probabilidade de encontrar um elétron naquela região, tá? E o orbital é a região onde é maior essa chance. Beleza, gente? No princípio de Heisenberg, quanto mais você sabe a posição de um elétron, menos você sabe a respeito da sua velocidade. Então, por isso, não é possível se traçar uma trajetória aí para esse elétron. Consequentemente, a gente não pode afirmar a sua posição em um dado instante. Aqui a gente tem uma figura com os orbitais S, né? Então, os cálculos matemáticos indicam que os orbitais do tipo S têm essa forma esférica em torno do núcleo, né? Então, aqui no centro desse plano cartesiano, a gente deve estar núcleo, tá? Então, você tem essa região esférica aí em torno desse eixo cartesiano. Veja que eu tenho aqui o orbital 1s, né? Então, o orbital S na camada 1. E aqui o orbital S na camada 2, veja que ele é maior, né? A sua região. No entanto, ela tem uma região de maior abrangência, né? Os elétrons aqui, então, podem estar mais afastados, né? Uma distância radial maior do núcleo. Também, diferentemente dos orbitais 1s, existe a presença aqui de um nó, que é uma região aqui, ó. Esse nó é um local, uma região do orbital onde não se encontra elétrons, certo? E quanto maior a camada onde tem esse subnível, né? Ou seja, quanto maior esse subnível, maior vai sendo o número de nós, tá? Então, no orbital 3s, por exemplo, você já tem a presença de dois nós e assim sucessivamente. Quando a gente fala de orbitais, né, a gente tem que levar, além da consideração do princípio de Heisenberg, a gente leva em consideração, gente, a dualidade do elétron. A dualidade é essa. O elétron, ele tem um comportamento partícula e também tem um comportamento onda. Então é importante se levar em consideração, tá, essas características do elétron. Quando Lewis, né, criou ali a teoria do octeto, então ele entendeu apenas o comportamento de partícula do elétron. Ou seja, ali para formar uma ligação, você tem que ter os elétrons, né,
interagindo, né, os elétrons de um átomo interagindo com os elétrons do outro. Importante a gente também levar em consideração a característica do elétron com onda. Não, mas que onda é essa? Né? Existem dois tipos de ondas, né? As ondas se movem, né? As ondas móveis, né? As que se movem através do espaço, como as ondas eletromagnéticas, por exemplo, e as ondas estacionárias. Tá, gente? Essas ondas estacionárias têm um espaço limitado. Para a gente entender, né, o que seria uma onda estacionária, a gente imagina a corda de um violão. Então, a corda do violão é uma onda, mas ela não tem uma mobilidade, né? Essa onda que se move apenas para cima e para baixo, tá, gente? Então, quando você toca ali a corda do violão, ela vai ter uma determinada amplitude, né? Que é a sua altura aí ah, de um centro, né? A partir de um eixo central, né? E ela vai ter a sua frequência, não é isso? Essa amplitude, né? Ela vai gerar aquilo que a gente vai tratar na mecânica quântica, né? Como uma região positiva e uma região negativa. Essa região aqui seria zero, né? Então acima tenho a positivo e abaixo eu teria o negativo, tá? Seria equivalente ao pico e ao vale que a gente observa nas ondas, né? O vale que seria negativo e tem a diferença é que essa onda é estacionária. Então os elétrons eles têm essa característica porque eles estão delimitados ao espaço do átomo. A diferença aqui é que os elétrons eles têm a onda, né? A partir dos elétrons, né? Ela tem uma característica tridimensional. Veja que os orbitais P eles têm uma forma diferente da forma dos orbitais S. Né? Enquanto que o orbital S é esférico, o orbital P ele tem essa forma, né, que a gente chama de halteres. Tá? Então, aqui no caso dos orbitais S, eu tenho, aqui a gente observa, são dois lóbulos. Digamos que esse seria o lóbulo positivo e esse o lóbulo negativo, tá? Estou atribuindo aqui de maneira arbitrária, para a gente se equivaler aqui à figura do corda, tá? Então, entre esses dois lóbulos eu teria plano nodal, que seria essa região, tá? Onde eu tenho um nó, tá? Então, existe aí a presença do nó. E da mesma forma que a gente viu lá para os orbitais S, né? O nó é uma região onde eu não tenho nenhuma chance de encontrar um elétron. E esse nó, bem localizado aqui no centro, seria equivalente a não ter a possibilidade de encontrar elétrons no núcleo, né? Ou na região próxima ao núcleo do átomo. Lembram que quando a gente falou lá dos números quânticos, né? Os orbitais P, existem ali 3 posições específicas que esses orbitais podem aparecer, né? Por isso que a gente representa, né, por 3 espaços, né, vazios aqui para os orbitais P, que a gente chama de menos 0, mais, né, espaços estariam os elétrons. Então, aqui seria uma representação, obviamente através de uma projeções através de modelos matemáticos, né? Então, esses 3 orbitais, eles existem porque existem 3 eixos cartesianos possíveis, tá? Então, dependendo do eixo cartesiano qual os orbitais estão orientados, você tem um tipo específico de orbital P. Podendo ser o Px, né, quando ele está no eixo X, Py, quando ele está orientado no eixo Y, e o Pz, quando ele está orientado aqui no eixo C. Tá? Lembrando, então, a questão da tridimensionalidade dos elétrons, né, como ondas. Só para ficar, então, claro, né, esse formato dos orbitais que são obtidos
cálculos matemáticos e estatísticos determinam que esse é um formato mais aproximado, né? Formato que se aproxima de uma região ocupada por esses elétrons. Certo, gente? Então, gente, existe uma teoria que leva em consideração a mecânica quântica, né? Que é a teoria do orbital molecular, bem conhecida como TOM. Tá? Então, a teoria do orbital molecular leva em consideração os aspectos da mecânica quântica, né? As características dos elétrons como ondas também, e entende, né, que os orbitais atômicos eles vão interagir para formar uma ligação. E esses orbitais atômicos dão origem a orbitais moleculares. Né? Então, os orbitais atômicos individuais dos átomos, eles, ao interagirem e formarem ligações, eles se transformam, então, em orbitais moleculares. Né? Então, deixam de ser orbitais individuais e tornam-se orbitais de uma única molécula. Veja aqui a formação da ligação hidrogênio-hidrogênio. Então, aqui a gente teria o orbital S, né, que o hidrogênio tem um elétron apenas, então ele está lá no S. Então, esse hidrogênio, ali, seus orbitais S, que se aproximam, interagindo, né, interagindo aqui nessa região, e essa ligação acaba se formando, e os dois orbitais atômicos se transformam aqui em orbital molecular. Certo? Essa sobreposição de orbitais dão origem ao que a gente chama de ligações sigma. Tá? Então, os orbitais S, eles formam ligações sigma. Esse gráfico aqui, gente, mostra o que acontece em termos de energia quando esses orbitais se aproximam e interagem. Então, veja aqui aqui eu tenho distância entre eles, né? Então, aqui a relativa é zero, essa energia é zero. À medida que eles se aproximam, essa energia começa a cair, né? Interagindo. Tenho aqui hidrogênio atômico, né? Então ele é instável. Então, quando um hidrogênio atômico se aproxima do outro para fazer uma ligação, né? Essa energia passa a cair por causa da estabilidade associada à formação da ligação. Então, até chegar num determinado ponto, onde essa distância, né, é considerada uma distância ótima, que é o equivalente ao comprimento da ligação. Então, esse aqui seria o da ligação HH. Então, cada ligação vai ter um comprimento específico, né? A ligação hidrogênio-hidrogênio, 0,74 angstrom. Né? E essa ligação libera uma energia de 104 quilocalorias por mol, que é o equivalente a 435 quilojoules por mol. Então, essa aqui é também a energia necessária para que se quebre a ligação, né? A energia de dissociação. Veja o que acontece aqui, essa distância continua a diminuir. O que acontece aqui com essa linha? Ela aumenta bruscamente, né? O que acontece? Os núcleos, se eles se aproximarem muito, eles vão se repelir, né? Então, à medida que um átomo se aproxima do outro, os orbitais passam a interagir, né? O núcleo dos átomos está ali uma região próxima. Então, se eles interagem muito, né? Se eles se aproximam muito, se um orbital entra muito no espaço do outro, pode acontecer dos núcleos se aproximarem também além da conta. E isso acontece, né? Isso causa, na verdade, uma repulsão que é suficiente para que se quebre a ligação, uma energia que aumenta muito rapidamente. Para que aconteça a ligação, os orbitais atômicos, né, para que eles formem um orbital molecular,
eles têm que ter uma interação do tipo construtiva, certo? Então, se eles se aproximam, se eles têm os sinais iguais, né? Lembra quando eu falei o orbital P, né? Que vai ter um lobo positivo e outro negativo, né? Da mesma forma, os orbitais S também podem ter sinais positivos ou negativos. Esses orbitais eles têm que se aproximar, terem o mesmo sinal. Quando eles têm o mesmo sinal, essas ondas elas se somam, né? Então, quando elas se somam, dão a origem a um orbital ligante. Tá? Seria uma interação construtiva. Seria a formação de um orbital ligante. Quando esses orbitais interagem com fases opostas, o que acontece é que essas ondas elas se cancelam, né? Então os orbitais se cancelam. Então existe um nó entre dois orbitais, né? E isso é uma interação do tipo Sol. Isso aí dá origem a um orbital antigigante, tá? Então a gente vai ter dois tipos de orbitais quando a interação de orbitais atômicos. Então, a gente vai ter um orbital molecular do tipo ligante, um orbital molecular do tipo... Então veja, aqui esse gráfico é muito comum na teoria dos orbitais moleculares, né? Então a gente tem dois átomos de hidrogênio, o orbital molecular que a gente chama de ligante, né? Então esse orbital molecular ligante, né, ele tem uma energia menor, ou seja, ele é mais estável. Os elétrons então estavam no átomo, passam a agora estar em um orbital do tipo ligante, tem uma energia mais baixa, né? Esse orbital ligante é do tipo sigma, né? Então, orbital sigma. Da mesma forma, gente, são produzidos orbitais antiligantes. Só que aqui, como não tem elétrons, né? Só tem um elétron de cada hidrogênio, então esses dois elétrons eles já vêm aqui para o nível mais baixo. Eu não vou ter elétrons mais energéticos. Esses orbitais antiligantes eles ficam vazios, né? Então aqui eu tenho um orbital antigigante, né? Que a gente chama de orbital sigma estrela, tá? Então essa estrela aqui, esse asterisco, né, ele diz que é o orbital antiligante. Então veja que da teoria do orbital molecular é muito importante isso aqui. Se existem dois orbitais atômicos, são formados dois orbitais moleculares, tá? Então aqui o orbital ligante e o orbital ligante. Existem então, por exemplo, 6 orbitais atômicos, vão ser formados também 6 orbitais moleculares. Então, gente, por que que não existe a molécula de hélio 2? Né? A gente pode explicar a instabilidade dessa molécula de hélio 2 através dos orbitais moleculares. Então, por que que não existe a molécula de hélio 2? Se a gente fizer a distribuição eletrônica, então, do hélio, né, a gente tem um S2. Por isso que eu coloquei aqui, né, as duas moléculas de hélio 2, né, são seus orbitais. E esses orbitais atômicos são um S. Então, eu tenho ao todo dois orbitais atômicos e eu vou ter também dois orbitais moleculares. Sigma, sigma, estrela. Sigma. Então, eu tenho 4 elétrons. Então, o que aconteceu? Por eu ter 4 elétrons para distribuir nos orbitais moleculares, eu vou ter dois orbitais, eu vou ter 2 elétrons nos orbitais, no orbital ligante e também vou ter 2 elétrons no orbital. Então, a presença desses orbitais, desses elétrons no
orbital antiligante cancela aqui o orbital ligante, fazendo então com que essa ligação aqui não seja efetivada. Tá? Então, se eu tiver elétrons aqui, os orbitais antiligantes, eles vão cancelar os elétrons nos orbitais. Então, primeiro olhando para cá, para essa figura, né? Está vendo que nós temos dois orbitais atômicos P, então aqui interagir, essa interação entre eles vai ser uma interação frontal, né? Veja que eu tenho aqui os lóbulos de mesmo sinal, coloca aqui o azul seja positivo, por exemplo, né? Essa interação entre eles de mesmo sinal faz com que ocorra uma interação, né? É a formação de um orbital ligante. E o orbital antiligante? O orbital antiligante seria o equivalente a uma interação entre um lóbulo positivo e o negativo. Tá? Então, como essa interação ela é destrutiva, ela produz um nó entre esses orbitais. Então, o orbital P eles podem se aproximar dessa maneira, de forma frontal, né? Mas também eles podem se aproximar lateralmente. Então, veja aqui nesse segundo figura. Dessa maneira, né, eu tenho a formação da ligação π. Tá? Então, a ligação π é formada por essa sobreposição lateral dos orbitais p. Então, veja que eu tenho sinais iguais, mais, menos, e aqui uma interação constitutiva, né, uma tal ligante. Tem o plano nodal, mas é um plano que já existe, mesmo plano que já existe nos orbitais atômicos. E eu tenho também a formação aqui do orbital π antiligante. Essa interação entre os orbitais que geram o orbital molecular π antiligante tem um nodo bem no centro, ou seja, não tem interação entre eles, né? Não há compartilhamento de elétrons entre esses orbitais. Então, aqui é importante a gente perceber a diferença entre as ligações sigma e as ligações π. A gente observa que a ligação sigma ela tem uma sobreposição mais forte dos orbitais, né? que acarretam também características de ligações mais difíceis de serem quebradas. Né? As ligações π têm uma sobreposição lateral, uma sobreposição aqui aparentemente mais fraca, né? Que leva a ligações também mais frágeis. Então, quando eu tenho orbitais sigma e π, vejam que os orbitais sigma eles vão ter uma energia, né? Então aqui a gente tem uma energia crescente, então o orbital sigma ligante ele tem uma energia mais baixa do que os orbitais π ligantes. Tá? Esses dois orbitais π entre si são degenerados, têm a mesma energia, né? Enquanto que, em compensação, o orbital sigma antiligante vai ser também de mais alta energia. Tá? Quanto mais baixa for a energia do ligante, mais alta vai ser a energia do seu antiligante. Então veja que os orbitais ligantes π têm uma energia mais alta do que o ligante sigma, mas os antiligantes π vão ter uma energia mais baixa do que o antiligante sigma. Veja também o que eu falei, se eu tenho 6 orbitais atômicos, vou ter 6 orbitais moleculares. Então, vamos falar agora aqui, que gera muito, sempre aqui tratado, que é a oxidação. Tá? Então, primeiramente, qual é o significado de oxidar? Né? Oxidar, misturar. Tá? Então, o que a gente vai misturar aqui? Vai misturar orbitais. Tá? Vamos ver como é que acontece essa misturação, né, dos orbitais.
Vamos tratar aqui o carbono, né? Metano, beleza? Então, experimentalmente, e sabe que o metano ele tem essa geometria tetraédrica, né? Então, aqui mostra duas ligações do plano, uma ligação para trás, né? E uma ligação para frente. No caso do metano, os três são hidrogênios. Então eu representei a mesma figura que estava aqui do lado. Mas aqui, veja, que existe, né, a disposição espacial desses grupamentos é a disposição observada em um tetraedro regular. Né? 4 lados do tetraedro, né, são idênticos. Tá? Então, o ângulo entre essas ligações, né, metano observado, é um ângulo de 109 graus. Beleza? Então aqui, gente, de onde vem então essa ideia de hibridização? Né? Vamos olhar aqui a distribuição eletrônica do carbono. Aqui na camada de valência, né? Lembra que a camada de valência é a camada que vai ser responsável pelas ligações químicas. Né? Então, na camada de valência a gente tem um orbital S, camada 2, né? E um orbital P, tais P, tem na camada 2, né? Que é a camada de valência do carbono. A gente tem aqui essa distribuição eletrônica nos orbitais. Vocês sabem que dessa forma aqui, né, a gente tem apenas 2 elétrons para serem compartilhados pelo carbono, né, com os hidrogênios, né, porque a gente tem apenas 2 elétrons aqui desemparelhados. Aqui esse conjunto de elétrons já está emparelhado e esse orbital aqui está vazio. Então, dessa maneira que está aqui, só seria possível fazer 2 ligações covalentes através do compartilhamento de elétrons entre carbono e hidrogênios. Né? Então, o que acontece aqui? Para que exista a possibilidade de serem feitas 4 ligações covalentes, né, preciso que os 4 elétrons estejam desemparelhados. Né? Preciso que os 4 orbitais aqui sejam semi-preenchidos. Então, a gente promove aqui esse elétron ao subnível P vazio. Né? Então, ficando da seguinte forma. Dessa forma aqui, nós temos 4 orbitais semi-preenchidos, né? Ou seja, os 4 elétrons desemparelhados, como a gente observa no símbolo de Lewis para o carbono. Né? E assim, dessa forma, tudo bem, poderiam ser feitas as 4 ligações covalentes. Né? Só que, dessa forma aqui, eu teria uma ligação covalente sendo feita por um orbital S e 3 ligações sendo feitas por orbitais do tipo P. Tá? A gente iria observar diferença entre essas ligações. Uma ligação com orbital S, ela deve ser mais curta, né? Provavelmente ela seria uma ligação também mais forte, tá? Do que as ligações com os orbitais P. Então a gente teria uma molécula com uma ligação mais curta e outra 3 ligações maiores. Né? E o que a gente observa é que as 4 ligações são idênticas. Esse gráfico de energia potencial mostra essa primeira etapa da promoção desse elétron aqui, né? Essa primeira etapa aqui de promoção, né? Ela custa 96 quilocalorias. E a formação das 4 ligações covalentes, ela tem uma queda de energia de 420 quilocalorias, ou seja, ela estabiliza a molécula, né? Ela recupera esses 96 quilocalorias perdidos e ainda ganha mais estabilidade. Anteriormente, a gente tem uma configuração que a gente chama
do estado. E essa outra configuração a gente chama de configuração do estado excitado. Tá? Então, a configuração do estado fundamental de energia e a configuração do estado excitado. Essa configuração do estado excitado vai ter que sofrer uma adaptação para poder justificar as 4 ligações do metano serem iguais. Vou escrever novamente aqui. Lembra que eu estou fazendo isso aqui com base na energia, né? Os orbitais. Configuração do estado excitado mostra esse arranjo. Né? Então a ideia de hibridização vem justamente para explicar por que as 4 ligações covalentes no metano são ligações iguais. Né? Então a hibridização, né, a misturação, vai ser uma mistura entre os orbitais S e P nesse carbono. Tá? Então, como são 4 ligações de carbono, 4 ligações iguais naquele carbono, então um orbital S vai se misturar com os 3 orbitais, né, com os 3 orbitais P, produzindo então 4 orbitais idênticos. Então, esses 4 orbitais vão ser chamados de orbitais sp3. Então, são 4 orbitais do sp3, né? Cada orbital, então, com o seu elétron. Agora, então, a gente tem 4 orbitais idênticos, de mesma energia, com os elétrons, né, para serem formadas novas ligações. Veja que quando existe aqui essa mistura, né, o orbital S se mistura com os orbitais P, né, eles adquirem, né, esse formato específico, onde um dos lobos, que é o lobo que vai somar com o orbital S, né, vai ficar maior e o outro fica menor, porque ele subtrai. Tá? É importante essa informação aqui, os orbitais sp3 eles têm 25% de caráter S, né, porque tem 100%, 25% é S e os outros 75% são orbitais do tipo P. O que acontece? Quando ocorre a misturação entre os orbitais S e os 3 orbitais P, você tem aqui os 4 orbitais sp3 na hibridização. Esses orbitais, né, então, eles vão se arranjar de maneira a os 4 maiores lobos ficarem o mais afastado possível dos outros. Aquela geometria, né, tetraédrica. Certo, gente? Então, a geometria tetraédrica desse carbono lá no metano, né, ela vai ter essa exposição dos orbitais, né, e por isso que os grupos que se ligam a esse carbono vão estar nos vértices, né, desse tetraedro. Beleza? Então, esse carbono tetraédrico é o carbono do tipo sp3. Veja que nesse carbono sp3, as 4 ligações são do tipo ligações sigma. Né? Então, carbono sp3 vai ter uma geometria tetraédrica e 4 ligações sigma, ou seja, 4 ligações consideradas ligações simples. Olha aqui para o etano. Para o etano, a gente observa qual a hibridização para esses 2 carbonos. Vejam que os 2 carbonos também têm hibridização do tipo sp3. Né? São 4 ligações sigma. 4 ligações simples. Né? Vejam aqui na estrutura da fórmula em perspectiva, né, que a gente observa esse arranjo tetraédrico de carbonos, etano, beleza, gente? E o ângulo de ligações aqui vai ser um pouco diferente, né, porque eu tenho átomos diferentes, eu não tenho apenas hidrogênio ligado ao carbono, eu tenho carbono também ligado a carbono. Outra coisa que a gente observa é o comprimento das ligações. A ligação carbono-hidrogênio ela tem o comprimento de 10 angstrom, enquanto que a ligação carbono-carbono
sp4. Isso é normal por conta do tamanho dos orbitais e dos tipos de orbitais utilizados nas ligações. Aqui você tem uma ligação do tipo sp3s, né? sp3 porque é o orbital que o carbono usa, e S é o orbital que o hidrogênio usa. E nas ligações carbono-carbono, nós temos ligações sp3, sp3, que é mais bem representado aqui, né? Nessa figura aqui, embaixo. Então veja, a aproximação entre os lóbulos sp3, dois carbonos, né? A formação aqui da ligação sigma, sp3sp3, né? E as outras ligações sigma entre os carbonos. Lembrem que o etano ele é uma molécula apolar, assim como o metano, porque as ligações carbono, hidrogênio, carbono, carbono são consideradas apolares. Então, já no etileno, né, que tá o eteno, a gente observa aqui, gente, uma ligação dupla, né? Ou seja, um compartilhamento, né, dois pares de elétrons por dois átomos aqui. Então, como é que se dá aqui o arranjo, né, dos orbitais para se obter esse tipo de carbono? Né? Veja que não é mais um carbono do tipo sp3, né, porque não tem 4 ligações simples. Então, novamente, olhando aqui para os orbitais né, olhando aqui para a configuração dos elétrons na camada de valência no estado excitado já, né? Veja que já teve a promoção do elétron e tal P, né? Então, a hibridização vai produzir orbitais sp2. Veja o que é o orbital sp2, né? O orbital sp2 é a mistura entre um orbital s e dois orbitais p. O orbital p que não entra na hibridização, ele fica com energia maior, né? Tá? Então, os orbitais hibridizados, o sp2, então vão ser 3 orbitais do tipo sp2. Veja que eu tenho um ângulo de ligação aqui no orbital sp2 próximo a 120 aqui entre hidrogênio e carbono, né? E aqui entre os hidrogênios 116. Então, há um ângulo próximo, nos dois casos, próximo a 120 graus. Outra coisa, o comprimento da ligação aqui, carbono-carbono, ela é menor que o que a gente observou lá para o etano, né? A ligação simples, comprimento de 54 angstroms. Quando a gente tem a formação do orbital sp2, você tem um orbital s com dois orbitais p, né? Que vão produzir 3 orbitais. O arranjo desses 3 orbitais, né, vai ser um arranjo trigonal plano. Então, da mesma forma que a gente observou lá, e no metano e no etano, né, você tem lá a formação dos orbitais sp3, né, são então 4 lóbulos. Para a formação do sp2, são 3 lóbulos, né? São 3 orbitais do tipo sp2, tá? Então a gente observa aqui esse orbital amarelo. Veja que eles têm um ângulo em média de 120 graus, né? E que eles são planos, né? Eles estão no mesmo plano, tá? Então, essa geometria para o carbono sp2 com a geometria trigonal plana. Veja que roxo está o orbital P, né? O orbital P, gente, ele é perpendicular aos orbitais sp2. Então veja o que é que isso vai acarretar, né? As ligações sigma vão ser entre os carbonos, né? Vão ser feitas através dos orbitais sp2, né? E
As ligações π vão ser feitas entre os orbitais p. Então, olha aqui nessa figura C, né? Você tem, então, a formação das ligações, né? Como a gente viu lá nos orbitais moleculares, né? Que são os orbitais ligantes apenas, a gente não está apresentando os orbitais antiligantes, né? Então, os orbitais ligante, os orbitais p interagindo paralelamente, né? Formando as ligações π, enquanto que os orbitais sp2 fazem ligações sigma, que são ligações com sobreposição frontal dos orbitais, né? Então, veja que o carbono sp2 vai ter 3 ligações sigma, uma ligação π, né? Ou seja, aqui vai ter 3 ligações dupla. Então, no caso aqui do etino, a gente observa que esses carbonos eles são sp, né? Então, é um orbital s com um orbital p apenas. Então, formando aqui 2 orbitais sp e os 2 orbitais p disponíveis. Lembra o seguinte, que os orbitais sp que são aqueles que vão fazer as ligações sigma, e os orbitais p são aqueles que vão fazer as ligações π, né? Então, é o que a gente observa aqui no etino. Ligação carbono-hidrogênio, ligação sigma. Entre os 2 carbonos vai ter uma ligação sigma e 2 ligações, né? Então, aqui a gente observa exatamente a ligação sigma carbono-carbono, feita, ligação sp-s, ligação sigma carbono-hidrogênio também formada, e os orbitais p, que entre si também, né, são perpendiculares. Então, esse aqui é o arranjo. Eu tenho tal p, né, e aqui outro tal p. Beleza? Sendo perpendiculares também aos orbitais sp. Então, veja que o ângulo entre as ligações é um ângulo de 180 graus, né? Que leva a uma geometria do tipo linear. Certo, gente? Então, para o etino, eu tenho, para esses carbonos, a hibridização sp, ou seja, são duas ligações sigma e 2 ligações π. E veja que no mapa de potencial eletrostático eu já observo que na região da ligação tripla, né, existe uma maior densidade eletrônica. Tá? Outra coisa que é importante é observar o comprimento da ligação sp, um comprimento menor ainda que as ligações carbono S3 e carbono sp2. Tá? Esse encurtamento das ligações eles vão se dando devido à formação das ligações e unem mais, né, os carbonos, né, que aproximam mais esses carbonos, fortalecendo aí essa ligação carbono-carbono. Na molécula de água, né, a gente também observa para o oxigênio hibridizações. As hibridizações não são só apenas para os carbonos, né? Então, a gente observa aqui a distribuição dos elétrons nos orbitais do oxigênio, né, na camada de valência. Para a hibridização aqui, esse oxigênio vai ser um oxigênio do tipo sp3 e a mistura então entre um orbital s e os 3 orbitais p dá origem a 4 orbitais sp3, aonde 2 desses orbitais já estão totalmente preenchidos, né, que são aqueles pares isolados de elétrons, e os outros 2 orbitais que estão sendo preenchidos são aqueles que vão ser responsáveis pelas ligações. Tá? Então aqui são, no caso da água, eles que vão se ligar aos hidrogênios. Veja que eu tenho uma geometria dos pares de elétron tetraédrica.
pares de elétrons. Se eu pegar todos os pares de elétrons aqui das ligações na água, a geometria é tetraédrica, contudo a geometria da molécula de água é angular, né? Mas com relação aos pares de elétrons, ou seja, com relação aos orbitais, a gente já viu que é uma característica dos orbitais sp3 que eles sejam tetraédricos, né? Aqui, gente, é fácil identificar que o oxigênio ele é oxigênio sp3, tá? Como é que a gente faz isso? Então, se na molécula de água, sabe que existe esse arranjo, né? A gente vai considerar que os pares de elétrons isolados eles são equivalentes a uma ligação simples, né? Então, desse jeito aqui, a gente observa que o oxigênio tem 4 ligações simples. Pode classificá-lo como sp3, tá? Se a gente observar aqui um outro exemplo, esse carbono a gente já sabe que ele tem uma hibridização do tipo sp2, né? Porque ele está fazendo duas ligações simples, né? E uma ligação dupla, tá? O que a gente observa aqui para o oxigênio? Que ele também, se a gente novamente considerar pares de elétrons isolados como ligações simples, ele também está fazendo dois simples e uma dupla. Então eu também posso dizer que esse oxigênio aí é um oxigênio sp2. Veja aqui na amônia, sem mostrar os orbitais, né? Só olhando para a estrutura. A gente observa que eu tenho um par de elétrons isolado, hidrogênio, né? Par de elétron isolado, e os 3 hidrogênios ligados nesse nitrogênio da amônia. Eles, por sua vez, estão distribuídos também ao longo de um tetraedro regular, né? Então, a gente pode dizer aqui que esse nitrogênio ele é sp3? Sim, podemos, né? Porque se novamente a gente levar em consideração que o par de elétron isolado é um equivalente a uma ligação simples, né? Então esse nitrogênio fazendo 4 ligações simples, ele é do tipo sp3. O que vocês diriam do nitrogênio contido aqui nesse grupo, né, nessa nitrila? Veja, se a gente novamente considerar aqui como simples, né, ele estava fazendo aqui, ele tem uma simples, né, e uma ligação tripla. Ou a gente pode dizer sigma e pi. Então ele tem duas ligações sigma e duas ligações pi, né? Está considerando como par de elétrons isolado como uma ligação sigma. Ou seja, isso aqui é característico de uma hibridização do tipo sp. Né? Então o nitrogênio na nitrila, da mesma forma que o carbono aqui, né? Eles são do tipo sp. E o amônio também a gente tem as 4 ligações sigma já apresentadas aqui. Fica ainda mais claro do que esse hidrogênio do tipo sp3. Então, pessoal, vamos resumir aqui. As características de um átomo com hibridização sp3, né? 4 ligações sigma e geometria tetraédrica, certo? Então, a geometria tetraédrica, a geometria do tipo sp2, 3 ligações sigma, uma ligação pi, né? Ou seja, geometria trigonal plana e do tipo sp, são duas ligações sigma e duas ligações pi, uma geometria linear. É isso então, gente. Nossa aula vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.